Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui nesse vídeo novamente e nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouco com os conceitos de Switch Setup, Switch Teardown, Test Setup e Test Teardown. A gente consegue usar os quatro ao mesmo tempo sem problema nenhum e aqui nesse exemplo que a gente tem aqui, a gente vai entender um pouquinho de cada um deles, tá? Como que ele é utilizado. Só para relembrar, o Switch Setup ele é um passo que é executado antes de rodar o arquivo de teste inteiro, então ele é executado uma única vez antes. O Switch Teardown ele é executado também uma única vez, mas quando a folha de teste termina toda de rodar, então ela é lá no final. E a gente tem o Test Setup, que ele executa uma vez toda vez que o teste inicia. Então você vai ter, ele só tem 6 testes aqui, ele vai ser executado 6 vezes, uma vez a cada início de cada teste. E o teste Teardown da mesma forma, só que no final, né? Então todo final de teste ele vai executar o teste Teardown e é isso, tá? Então se a gente for para ver aqui, a gente vai ter 6 testes setup e 6 testes teardown e um de cada desse setup, do switch setup e do switch teardown, tá? Aqui eu coloquei só um exemplo e coloquei uma keyword direto aqui, mas eu poderia muito bem colocar eu coloquei essa keyword log de console, mas eu poderia pegar e fazer uma outra keyword toda mais bem elaborada e colocar aqui, tá? Beleza? Então vamos executar agora aqui e vamos ver o que aparece nos logs primeiro, para depois a gente olhar na página de resultados, tá? Então, para a gente executar isso aqui é simples, robot-d /results, para a gente colocar nosso arquivo de teste lá, que a gente aprendeu isso no vídeo anterior. E agora a gente vai estar usando um arquivo chamado setup_teardown, tá? Então eu vou dar um enter aqui. E beleza, ele executou rapidinho. Já que é só log, né? Ele executou bem rápido. Então tá. Se a gente for aqui para o início, o que a gente tem aqui nessa parte de logs aqui? A gente vai ter... tô vendo log demais. É só da última execução, que é esta daqui, beleza. Ó, beleza, a gente tem setup teardown, que esse aqui é o nome do nosso arquivo de teste, que ele põe letras maiúsculas e tudo mais e tira o underline para apresentar aqui. Aí eu tenho que o primeiro login, a primeira coisa que foi logada foi etapa do switch setup, que foi logado uma vez. E depois eu tive o log do... Aí ele entrou no teste 1, esse teste 1 aqui é o nome do teste, se eu pegar e vir aqui, ó, teste 1 é o nome do teste, tá? E depois, o que ele fez depois? Ele deu uma etapa do teste setup, que foi exatamente isso que a gente colocou aqui, ó, etapa do teste setup. Aí depois que ele rodou as keywords, ele entrou essa aqui, entrou na keyword, que é uma keyword que a gente fez na aula passada, e no log de console ele tem o teste 1 ok, que foi isso que a gente colocou. E depois, olha só, agora ele tem uma etapa do teste teardown, que é o executado depois que cada teste terminar. E esse teste 1 aqui é só para mostrar que o teste acabou. Isso aqui, ó, teste 1, ele tá daqui a aqui. E ele deu um pass. Na verdade é o seguinte, ele teste 1 e dá o resultado aqui na frente dele. Para isso que serve, tá? Se a gente ver aqui, ó, não foi executado o switch teardown. Por quê? Porque a folha de teste ainda não terminou. Então, beleza. Se a gente for olhar para o teste 2, vai ter o mesmo corpo aqui que o teste 1, mudando a única coisa do 1 para o 2. Então, a gente vai ter o teste 2, etapa do teste setup, entrou na keyword, teste 2, etapa do teste teardown também. Então, aqui tá tranquilo, no 3 a mesma coisa, o 4 a mesma coisa, o 6 a mesma coisa. E depois do 6, olha só aqui, a gente tem uma etapa aqui, ó, etapa do switch teardown, que acontece aqui no final, que ele logou. Então, beleza, ele pegou e logou certinho como precisava logar. Agora, a gente pode pegar e vir aqui no nosso arquivo mesmo, para ver como que isso aqui funciona na prática. Eu vou abrir um arquivo aqui.
E beleza, o que que a gente tem aqui? Na parte de olhando a folha de teste como um todo, a gente tem o setup e o teardown já logado aqui, ó. Ele deixa essa parte logada separada, tá? Beleza, aí a gente consegue ver que tá logando aqui certinho. Agora a gente pode ir pro teste 1, né? Se eu olhar no teste 1, olha só como ele organiza a parte dos logs do teste setup, teste teardown. Agora ele põe na ordem. E olha que legal, ele ainda pega e fala que aqui foi o setup, aqui foi um teardown e aqui estão as keywords. Então você ainda consegue ver o que ele está logando aí, né? É bem organizada essa parte. E detalhe, aqui a gente não está mexendo com níveis de log, tá? Isso aqui é tudo no log de nível info. Então, desde o log de nível info, a gente vai ter toda esse log, né? Esse log bem completo que a gente tem aqui já. É bem colorido, é bem fácil de ver, né? O que a gente precisa ver. Então, deixa eu voltar aqui para cá, para o arquivo. A gente pode, se a gente quiser fazer algum teste, mudar aqui só para ver aparecendo, eu vou colocar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, um 7 e um 8. Só para a gente ver que vai mudar lá. Então aqui, ó, a gente teve, ó, 4, 5, 6 no final. 1, 2, 3. E ó, teste 8, 8. E aqui é o 7, ó. Então tá certinho. Aí se eu pegar e entrar e dar um recarregar aqui, ele vai mostrar a mesma coisa. Então só para ver que a gente realmente está logando tá logando realmente a coisa certa, né? O que a gente queria que logasse. E aqui é só um exemplo bem simples, tá? Do switch setup, do switch teardown, test setup, test teardown, mas você consegue usar em tudo e em coisas bem práticas, viu? Se a gente quiser, por exemplo, colocar um exemplo um pouco mais prático aqui, o que geralmente eu vejo quando eu vou pegar e executar algum teste mais completo e ter que colocar teste teardown e teste setup. Eu ponho essa parte que seria, por exemplo, uma keyword de conexão. Aí a gente criar keyword aqui, conexão. Aí eu teria, por exemplo, outras duas. Aí aqui eu posso colocar um log to console, né? Só para falar assim, ó. Estou abri a página web e me conectei. Beleza, ele conseguiu fazer isso, ele se conectou. Agora no switch teardown eu posso colocar, por exemplo, um desconexão. Desconexão. Eu acho que assim escreve. Tá, desconexão, e aqui eu vou colocar a mesma coisa. Desconectado. Pronto. E aqui, o teste teardown, o teste setup, tem duas formas de usar ele, tá? Que eu vejo, assim, é você usar ele para, por exemplo, voltar para uma página inicial, entendeu? Todos os meus testes têm sempre que sair da página home. Então, eu posso colocar, por exemplo, um go to home, não, vou colocar tudo em português, né? Vá para página inicial. Criei essa keyword aqui também e vou colocar ela aqui. Vá para a página inicial. Então, vamos logar. Opa, não precisa desse monte de tab, não. Navegou para a página inicial. Beleza.
Aí, se todo início de teste eu já estou preparando o ambiente e voltando ele para a página inicial, então talvez não seja tão necessário um teste teardown nesse caso. A menos que você pegou e... Olha só o Windows aqui querendo que eu faça alguma coisa. A menos que você precisa fazer alguma outra coisa bem no finalzinho do teste, entendeu? E só dá para fazer isso no final do teste. Por exemplo, limpar o banco. Vamos dizer que a gente trabalha com dados mocados, eu vou falar só, limpeza do banco. E no primeiro teste setup não funcionaria fazer isso porque não teve nenhuma mudança no banco. Então, vou colocar aqui, ó, limpar o banco de dados, né? Banco de dados. Beleza. Limpar o banco de dados. Agora vamos copiar para lá. Vamos dar um log console. Banco de dados limpo. Pronto. Você usou num conceito real cada um dos 4 e pronto. Se eu der um rodar aqui, ele vai rodar da mesma forma, porque eu só mudei o nome das keywords, eu dei novas keywords lá, mas que é bem tranquilo. Tem gente que não gosta muito de usar o teste setup, tem gente que não gosta muito de usar o teste teardown. Por conta um pouco de preferência, um pouco de boas práticas, já que você já está preparando o ambiente no início, não tem que você fazer isso no final, põe numa keyword só. Mas os dois funcionam bem, tá? E dessa parte de setup teardown é isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!